como é que eu trabalho na questão da metodologia, como funciona, né, os meus trabalhos online como coach nutricional, como terapia nutricional. Meu nome é Taiane Oliveira, eu sou nutricionista, né? Tenho como formação a nutrição, graduada em nutrição, eu me formei em 2010 e a partir de lá eu já fiz duas especialidades, então eu tenho especialização em nutrição clínica e nutrição esportiva. Desde lá eu comecei atendendo em academia, clínica de estética, no consultório que eu atendo até hoje, realizar palestras, realizando também grupos, né, de educação nutricional, prestando serviço para pequenas e médias e grandes empresas trabalhando com a questão de educação nutricional. A partir daí eu comecei a atender e eu sempre atendi muitas mulheres, principalmente meu público sempre foi mulher, né? A maioria delas, mães, jovens, adultas, empresárias, que têm uma vida muito corrida, que têm uma carga de estresse muito alta e também tem duplas, triplas, quádruplas jornadas, né? E a partir disso daí, eu comecei a me questionar, porque assim, quando você tem um contato com suas clientes, e eu tenho um contato com clientes minhas que se tornaram amigas, clientes minhas que do começo, do início da minha carreira, né? Hoje já vão uns 10 anos quase de formada, já vou fazer 10 anos de formada. Então eu tenho um contato com pessoas do meu início da minha carreira. Eu comecei a me questionar de uns 5 anos para cá, porque foi assim. Eu percebi que tinham pessoas que precisavam do atendimento nutricional, mas que muitas vezes não tinham condições para pagar o atendimento nutricional. Eu nunca trabalhei com plano de saúde, então minhas consultas sempre foram particulares, as minhas consultas sempre foram de acordo com a indicação. E a partir disso eu comecei a me perguntar como eu poderia ajudar essas pessoas, como eu poderia fazer com que elas tivessem um aproveito, né, da minha questão da educação nutricional e mesmo assim pagasse um valor abaixo, né, do preconizado nas minhas consultas particulares. Foi a partir disso que eu iniciei o desafio 45 dias com a Nutri. Como funcionava esse desafio? Esse desafio funcionava em que a base era um grupo, né, de X pessoas. Esse grupo tinha o meu acompanhamento no WhatsApp. Esse grupo tinha um encontro presencial e dois encontros presenciais, para ser mais precisas, no inicial, no primeiro dia do nosso desafio e no final, no último dia do desafio, onde eu fazia avaliação física, onde tinha uma orientação nutricional, mas o meu foco nos desafios era a educação nutricional. Então, como eu fazia? Eu fazia uma palestra inicial, onde eu explicava o passo a passo, o porquê da alimentação, o porquê que a gente deve pensar não apenas no alimento em si, mas sim em todas as coisas que podem estar influenciando nas nossas escolhas alimentares. Então, eu fazia essa palestra para todas, né? Todos, que eram homens e mulheres, e a gente iniciava um desafio e eu acompanhava por 45 dias. Esse desafio se tornou 45 dias com a Nutri, teve uma resposta excelente, a primeira turma teve uma resposta maravilhosa, foram vários quilos de gordura eliminadas, enfim, porque eu também fazia uma avaliação física inicial e uma avaliação física final. E essa avaliação física final, quem eliminasse mais gordura corporal iria ganhar uma consulta, né, individual comigo. Então, esse desafio foi muito... eu aprendi muito com esse desafio, com esse 45 dias com a Nutri. Depois eu fiz 30 dias com a Nutri. Esse desafio já chegou a ter mais de 200 pessoas em uma empresa. Então, foi o maior número de pessoas que eu tive no desafio foi numa empresa aqui de Salvador. Foram 200 pessoas, tanto que eu tive que
antes era só para emagrecimento, mas essa demanda também foi para hipertrofia, enfim. Mas o foco principal era a mudança de comportamento alimentar, era a mudança da mente. E eu fiz isso intuitivamente, ainda não tinha essa visão, né? Eu ainda não tinha tido esse insight em relação à mudança de comportamento. E aí eu comecei a fazer esses desafios e eu tenho contato com muitos do desafio, até hoje, muitos, quase 100% das pessoas, porque eu costumo ter no Instagram meus clientes, eu costumo ter o contato do WhatsApp, então, vez ou outra, eu estou sempre em contato com os meus clientes e os meus clientes. Só que eu comecei a perceber que tanto na consulta individual como nos desafios tiveram pessoas que tinham pessoas que se mantiveram magras, né? E tiveram pessoas também que voltaram a ganhar peso. O que é que aconteceu? Eu comecei a me questionar. Porque eu pensei assim, eu falei, poxa, eu atendo, né, no presencial, eu atendo particular, uma pessoa de forma individual, calculando ali a dieta, fazendo avaliação física, porque eu já fui da low carb, eu já fui de comer de 3 em 3 horas, já fui da hipertrofia, porque como eu tenho essa formação tanto na clínica como na na esportiva, eu tenho esse leque, né? Então, muitas pessoas de academia me buscavam para hipertrofia, muitas pessoas me buscavam, mas principalmente para emagrecimento. E aí eu comecei a me questionar o porquê que tinham pessoas que conseguiam manter o peso e por que tinham outras pessoas que chegavam a emagrecer e voltavam a ganhar tudo isso, o peso novamente. Eu comecei a pensar como é que isso poderia acontecer, o porquê que isso acontecia, e foi aí que eu me deparei, comecei a me questionar o como eu poderia usar esse meu ensinamento desses mais de 10 anos de formada, como eu poderia usar esse meu ensinamento para as pessoas, para que elas tivessem a consciência. Foi aí que eu tive o insight, que não era a comida em si. A comida em si não queria dizer nada, porque as pessoas que vinham até mim falavam, Tayane, eu consegui emagrecer, eu consegui manter o meu peso. Essas pessoas que vinham para mim, me falavam isso, eram pessoas que mudaram a cabeça. E aí, eu fiz, se eu não me engano, uns 10 desafios, 45 dias com a Nutri, 30 dias com a Nutri, se eu não me engano, foram uns 10 desafios. E esses desafios me ensinaram muito, porque eu consegui passar, apenas naquela palestra inicial, muito ensinamento. E as pessoas saíam daquele desafio com outra visão da alimentação. Falava, Tayane, agora eu consigo ver de uma outra forma. Minha mente se abriu para a alimentação. Agora eu estou conseguindo enxergar por uma outra perspectiva. E aí eu comecei a falar, poxa, eu posso ajudar as pessoas não apenas com alimentação. Porque também nas minhas palestras que eu dava e dou ainda, eu comecei a falar com as pessoas e dar o conhecimento nutricional, dar o entendimento sobre a comida, sobre o que é alimentação, sobre a necessidade, sobre a fome física, sobre a fome psicológica. E isso começou a abrir minha mente de uma maneira gigantesca, que eu não conseguia, sabe quando você não consegue mais desver, quando você vê uma coisa e não consegue mais desver, né? Falando assim, para descontrair um pouco. Mas eu comecei a pesquisar como eu poderia ajudar essas pessoas nessas questões, né? Que eu percebia que minhas clientes, muitas de minhas clientes eram mães estressadas, ansiosas, algumas depressivas, e eu percebi também que elas tinham essa consciência alimentar. Elas sabiam o que era para comer e sabiam que era para não comer. Todo mundo sabe, se você perguntar para uma criança hoje em dia, ela sabe que ela não deve comer hambúrguer todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E eu quero deixar bem claro aqui que não é para deixar de comer. Eu estou falando uma constante, né? Um hábito de vida em que você só come um tipo de alimento.
Nada em excesso e nada em quantidades exageradas vai trazer benefício. Então, todo mundo sabe, todo mundo tem essa consciência do que é para comer e do que não é para comer. E por que ninguém faz? Porque ninguém consegue se manter, ter uma consciência alimentar. Eu falo muito da questão da alimentação, né? Quando a gente vai para uma festa de criança, mulheres principalmente na questão da TPM, nós mulheres temos um problema com chocolate, principalmente na questão da TPM. E isso eu me incluo nessas questões porque na minha TPM eu sei que eu fico com mais fome e eu preciso de açúcar, eu preciso de chocolate. Normalmente eu não como, mas quando eu sei que minha fome aumenta, quando eu sei que a minha vontade de doce aumenta, eu já sei que eu estou na TPM. Então eu já aviso para todo mundo que o estresse vai aumentar, enfim. Eu comecei a me observar em relação à minha alimentação, em relação à questão do comer de 3 em 3 horas. Será mesmo que é preciso eu comer de 3 em 3 horas se eu não sinto fome para isso? Por que eu preciso comer de 3 em 3 horas? E aí eu comecei a observar questões externas, tanto minhas, né, trabalhando o meu autoconhecimento, e também em relação a questões como externas, como família, como relacionamento, como felicidade, como tristeza. E eu comecei a perceber que só a comida não dava resultado. Só a comida não era o X da questão. Só a comida não fazia com que a pessoa se mantivesse e num peso saudável para ela. Só a comida, só o que ela colocava dentro dela não era suficiente para determinar o que ela ia comer ou deixar de comer. Então foi aí que eu comecei a me questionar e também comecei a procurar. E encontrei a nutrição comportamental. Foi o primeiro livro que eu tive contato, né, com essa parte de comportamento. Na verdade, eu tive um livro que eu sempre indico para todas as minhas clientes, que é O Poder do Hábito. E nesse Poder do Hábito, tem uma parte lá que fala sobre alimentação e fala sobre o ato de se alimentar, como várias outras vertentes da nossa vida em si. Mas o que ele fala normalmente é que a forma da gente se alimentar, a forma com que a gente come algum tipo de alimento ou escolhe os nossos alimentos, muitas vezes vem do hábito. E aí eu falo isso, que isso acontece muito quando a gente é criança e a gente pode levar até na fase adulta. Quando a gente é criança, a gente tem que acordar cedo, né? A gente tem que ir para o colégio, então a gente acorda, toma banho, veste a farda e vai comer. E hoje em dia muitas pessoas tomam café pela manhã no automático. As pessoas não param para pensar se realmente estão com fome. As pessoas comem de 3 em 3 horas porque lá atrás foi plantado isso, que precisa comer de 3 em 3 horas. As pessoas não sabem a hora de comer, as pessoas não sabem a hora de parar de comer. E com isso eu li esse livro, A Nutrição Comportamental, e eu comecei a abrir a minha mente, expandir a minha mente com uma pergunta que eu costumo fazer hoje em quase 100% das minhas clientes hoje que eu atendo na terapia nutricional e do coach nutricional, que é: como era a sua alimentação na infância? Essa pergunta abre a mente das pessoas e abre também a forma com que eu posso trabalhar com essa pessoa, porque engana-se quem acredita que alimentação é apenas o hoje, né? Engana-se quem acredita que a sua infância, o seu estado de espírito não tem a ver com a sua alimentação, com as suas escolhas alimentares. Eu costumo dar esse exemplo que nós somos uma árvore. E nessa árvore nós somos plantados em um solo. Esse solo vem com nossas crenças, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos familiares, as nossas vivências, tanto na fase de criança como na fase de adulta. É isso que nutre a nossa raiz. A nossa raiz é o que realmente nós somos. É o que realmente nós somos. O caule e as folhas,
né? É o que a gente enfeita para mostrar, né? Então a gente pode maquiar, a gente pode podar, a gente pode controlar, a gente pode dar um limite. Mas o fruto e a flor é o reflexo daquela raiz que está lá embaixo. Está lá embaixo e que ninguém consegue ver senão nós mesmos. E esse processo de você investigar como você se alimentava na infância, para mim isso foi libertador, porque eu comecei a perceber que eu não estava tratando de alimento só. Porque, assim, na formação como nutricionista, a gente não trata de um ser humano, vamos falar assim, um ser humano complexo, né? Na nutrição, na formação de nutrição, né, da graduação e também nas pós-graduações, nas duas que eu fiz, nós tratamos de atleta ou de doença XYZ. Mas quando você se depara com o cliente no consultório, você encontra uma mãe estressada, ansiosa, com problema de compulsão por doce, que tem TPM, que tem ansiedade, que tem filhos para criar, marido, casa para gerir, empresa, tem sonhos, tem necessidades. Então, não é uma questão só que influencia nessa alimentação, são várias outras. E se a gente não olhar para tudo isso, a gente não consegue ajudar essas pessoas. Eu comecei a perceber que a dieta em si, única e exclusivamente a dieta em si, era só a ponta do iceberg. E eu não queria mais tratar a ponta do iceberg, porque a longo prazo não ia dar o resultado que eu estava almejando, não ia. Então, assim, a ponta do iceberg não ia adiantar. E eu comecei a perceber que a dieta era só uma ponta do iceberg. Porque se eu hoje chegar para você e falar, faça uma dieta X, Y, Z, você vai saber o que é que tem na dieta. Todo mundo sabe o que é que tem para comer, o que é que não tem para comer, a hora de começar a comer, a hora de parar de comer, todo mundo sabe disso. E por que ninguém faz? Isso é só a ponta do iceberg. A alimentação da gente, a nossa alimentação é só um reflexo de tudo que está passando na nossa vida, nas nossas escolhas, sobre as nossas emoções, sobre a nossa personalidade. Sua personalidade influencia muito. Se você é uma pessoa de personalidade de liberdade, como eu vou controlar você através de uma dieta? Se você é uma pessoa de querer controlar tudo, de querer ter o seu controle tudo, como eu posso te dar impor a você o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer? Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava tratando só da ponta do iceberg, entregando apenas uma dieta. Eu sei que desde que eu me encontrei e eu comecei a pesquisar outras questões que influenciavam na alimentação, eu comecei a tratar os meus clientes de uma maneira diferente. Eu comecei a buscar influência na infância, eu comecei a buscar uma maior liberdade, uma maior educação alimentar, uma maior consciência. Eu comecei a trabalhar no consultório ainda quando eu trabalhava somente no presencial, também com a consciência alimentar, trazendo para o cliente a responsabilidade sobre suas escolhas alimentares. E com isso eu comecei a perceber a mudança, mas a mudança muito mais profunda do que apenas um emagrecimento ou apenas uma hipertrofia, porque isso é fácil da gente conseguir. Mas eu falo da mudança de mente, a mudança de comportamento alimentar. E com isso, eu, depois desse turbilhão, eu comecei a não querer trabalhar mais com dieta. Não querer mais trabalhar com dieta. E quando eu falei isso para mim, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Porque quando eu, como nutricionista, eu saio da faculdade, das pós-graduações, passando dieta. Mas eu percebi que a dieta em si não era a solução dos problemas. E eu queria ajudar as pessoas a solucionar os problemas. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas no consultório dizendo, Tayane, você é uma psicóloga. Não que eu faça o trabalho do psicólogo, não. Eu, muito pelo contrário, eu indico, porque com o coach nutricional, com a terapia nutricional, eu vou até um certo ponto. E além disso, eu não posso ir. Então, o psicólogo tem a parte dele e eu tenho a minha,
completamente diferente. O psicólogo vai bem mais profundo, o psicólogo trabalha com traumas, eu não trabalho com nenhum tipo de trauma. E aí eu comecei a trabalhar essa questão em mim e eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar sem dietas? Como eu vou fazer isso? E aí foi que eu encontrei o coach nutricional. Foi aí que eu comecei a minha formação como coach nutricional. E a função do coach, né? A função do coach nutricional abriu a minha mente, porque eu comecei a ter liberdade para trabalhar com as minhas clientes, com os meus clientes online, e não só o online, mas o presencial também. Eu comecei a ter liberdade para trabalhar como terapeuta nutricional e principalmente eu comecei a ter liberdade para trabalhar sem dietas. Mas por que que eu falo sem dietas? Porque hoje eu sei e eu falo isso com muita clareza, porque eu já trabalhei sem com dietas, muitas dietas, demais, já passei dieta por muito tempo em minha vida. E hoje eu sei que a dieta em si não dá resultado se não tiver uma mudança de comportamento. Claro, e eu quero deixar bem claro aqui, que existem pessoas que necessitam de dieta. Isso é um fato. Eu vou dar alguns exemplos. Pessoas com patologias específicas, pessoas com doenças específicas, renal, pessoas com problemas de coração, alguns diabéticos, alguns hipertensos que não conseguem se controlar, precisam, que estão numa questão patológica muito avançada, precisa sim de dieta. Pessoas que precisam de hipertrofia, pessoas que precisam, que querem hipertrofiar, que querem ganhar massa muscular, precisam sim de um maior suporte dietético, então precisa de um acompanhamento com dieta sim, porque quando a gente trabalha a questão da hipertrofia muscular, nós trabalhamos com uma outra vertente, nós trabalhamos com o aumento do ganho calórico, a pessoa precisa aumentar o seu ganho calórico, então a pessoa precisa de dietas. Mas enfim, eu decidi trabalhar sem dietas, tá? Porque a dieta para mudança de comportamento, a dieta para o emagrecimento em si não dá resultado, e isso é comprovado cientificamente que 95% das pessoas que realizaram uma vez dieta, você já deve ter realizado dieta ou conhecido alguém que realizou dieta, voltam a ganhar peso, e isso já é comprovado cientificamente. Então, uma porcentagem de 95% das pessoas que voltam a ganhar peso é uma coisa que a gente não pode negar, né? É uma coisa que a gente não pode negligenciar. E além do mais, eu não falo nem por questão de porcentagem de pessoas que voltam a ganhar peso. Eu comecei a perceber que sim, fazia muita diferença quando eu trabalhava a mudança de comportamento, a mudança na relação com o corpo, a mudança na relação com a comida, porque a dieta faz com que a gente tenha uma restrição e a gente cria uma mentalidade de dieta, como algumas frases que as pessoas utilizam, né? Segunda eu entro na dieta, sexta-feira é dia do lixo, e eu paro e penso, eu falo, vem cá, sexta-feira é dia do lixo, mas o seu corpo é lixo, você é lixo, para você dizer que você tem um dia do lixo, como assim? Domingo ou segunda é o dia da dieta, beleza, mas o seu corpo não sabe que segunda é dia de dieta, sexta-feira é dia do lixo. Tudo que você colocar para dentro de si, o seu corpo vai responder da mesma forma, seja segunda, terça, quarta, quinta. Então, essas mentalidades de dieta fazem com que pessoas criem cada vez mais comportamentos excessivos, de alimentação excessiva, de compulsão alimentar. Em muitos casos, as pessoas fazem dieta durante a semana toda, então chega no final de semana, querem recuperar o tempo perdido. Então, as pessoas querem emagrecer, as pessoas querem simplesmente emagrecer e fazem a dieta do vestido, né? No meu caso, como atendo muitas mulheres, elas fazem dieta do vestido para o casamento. Então, essa dieta dura 2, 3 meses e depois elas voltam a ganhar tudo de novo, porque elas voltam a comer compulsivamente de uma maneira que nem elas conseguem controlar.
Pessoas que começam a comer de 3 em 3 horas, que antes vinham para mim e falavam, Tayane, eu não sentia fome, né, para comer de 3 em 3 horas, mas eu comecei a comer de 3 em 3 horas e agora eu fico morrendo de fome. Claro, a gente não começa a não respeitar os sinais do nosso corpo. E o que hoje eu entrego para as minhas clientes, o que hoje eu entrego na terapia nutricional é simplesmente a liberdade, o conhecimento, de você entender que sim, você pode comer de tudo, mas que você precisa ter uma consciência e de que sim, a alimentação é completamente interligada com seu estado de espírito, com seu estado de emocional, com seu estado social, profissional. Eu atendo mulheres ou homens também que passam o dia todo no trabalho super estressante, que chegam no final do dia em casa morrendo de fome, mas essa fome não é de comida, é fome de querer se tranquilizar, e a comida vem como um acalento nesses momentos. Então, por isso, eu decidi não trabalhar mais com dietas. Então, como funciona a questão da triagem, né? Hoje eu atendo só mulheres, hoje eu atendo mulheres, homens eu atendo clientes antigos, né? Que já são meus clientes, já são meus pacientes, ou então indicação, em casos muito específicos. Porque eu hoje só atendo mulheres. Eu só atendo mulheres hoje porque nós temos que criar mais direcionamento. Eu aprendi isso e eu hoje dou muito valor a isso, que não adianta a gente querer abraçar o mundo se a gente não consegue ser específica, né? Onde a gente não consegue se identificar com o público. Já tomei por decisão de atender só mulheres, com intuito de emagrecimento, com mudança principalmente de comportamento, de autoconhecimento, de mudança da relação com o corpo, de mudança com a relação com a comida. O trabalho de terapia nutricional, o trabalho de coach nutricional, é um trabalho de construção, onde a diferença em que antes eu, como nutricionista, eu estava em cima da pirâmide, vamos colocar assim, e eu ditava para a cliente o que ela tem que fazer. Você tem que comer X, Y, Z, né? Você tem que fazer X, Y, Z. E o trabalho da terapia nutricional, o trabalho de coach nutricional, é um trabalho de construção. E essa construção é um trabalho de cooperação comigo e com a cliente. Nós andamos de mãos dadas. Eu não dito regras, porque quem sabe da vida, né? É a mulher, é a pessoa, é o cliente que sabe como é que tá a vida dela. Porque de nada adianta eu passar um planejamento ou dizer faça isso, faça aquilo, se na vida dela acontece outras intercorrências. Então, eu trabalho hoje dando autonomia, liberdade alimentar, para que a pessoa tenha autoconhecimento e ela entenda dentro da rotina dela, dentro do que ela pode ou não fazer, dentro do que ela tem em mãos, o que a gente pode trabalhar. E se eu não der essa autonomia para ela, se eu não der esse conhecimento, se eu não der essa educação nutricional, a pessoa não vai saber o que fazer e ela vai ficar dependente de mim. E esse não é o intuito. O intuito é que a pessoa tenha literalmente a liberdade. Trabalhamos com técnicas de coach, com ferramentas de coach. Nós trabalhamos em cima do autoconhecimento, nós trabalhamos em cima da aceitação com o corpo, da aceitação da comida, da mudança de comportamento, da educação nutricional, sem nenhum tipo de dieta. Então, essa questão da alimentação é muito trabalhada de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa. Não é apenas o que você vai comer, o que você vai deixar de comer, não. Não é o que você come, é como você come, o porquê que você come, como você se comporta perante aquele alimento e por que aquele alimento tem ou não essa capacidade de te deixar, de sair, né, do seu equilíbrio natural. O processo de coach tem início, meio e fim. Eu nunca aqui posso dizer para você que eu vou mudar a sua alimentação, vou te emagrecer em 45 dias, como eu fazia lá, né, no desafio. Não posso,
porque isso é um processo. E o processo demanda tempo, paciência, persistência. O coach, a minha função como coach nutricional é te guiar. Você tem um objetivo, claro, ou teoricamente você tem uma noção do que você quer, e eu vou te guiar até o seu objetivo. Você está no ponto X, quer chegar no ponto Y, e você não sabe como chegar até lá. Então, o coach vai entrar nesse meio caminho. Eu vou te ajudar a chegar no seu objetivo. Mas, de maneira nenhuma, eu posso fazer isso sozinha. O processo de coach é um processo de trabalho conjunto, que a pessoa está em todo o caminho, de maneira ativa, em todo o processo de aprendizagem dela, tá? Então, assim, para quem né, esse processo de coach nutricional? O processo de coach nutricional é para quem quer mudar o comportamento alimentar, para quem quer mudar a sua relação com o corpo, a sua relação com a comida. Se você quer mudar seu comportamento, mudar sua relação com o corpo e com a comida, sim, esse é um processo de coach para você. Tá? Para quem busca um emagrecimento, mas é um emagrecimento com consciência, é um emagrecimento com paciência, é um emagrecimento em que você vai entender primeiro como você trabalha com o seu corpo, vai entender como você trabalha com a comida, como é o processo de alimentação, da mastigação, da emoção que você põe nas escolhas alimentares, se você está estressado ou ansiosa, como você vai refletir isso na sua alimentação, tá? E é uma busca de conhecimento, né? Uma busca de autoconhecimento. Eu trabalho muito com as ferramentas de coach para autoconhecimento, para aceitação do seu corpo, da comida. E isso é um passo muito importante e determinante para todo o processo. As pessoas precisam entender que se a gente não se conhece, se nós não nos conhecemos, se a gente não para olhar para dentro de nós, a gente não consegue tratar nada, né? Principalmente a alimentação. Você pode estar perfeita ali na sua alimentação, você pode estar perfeita na forma de se alimentar. Se você não trabalhar a sua mente, a sua mudança de comportamento, você inevitavelmente vai ter um dia que você vai cair, que você vai precisar comer a mais. Aí vem o processo de excessos alimentares, que o excesso alimentar é completamente diferente da compulsão. O processo de excesso alimentar pode ocorrer em uma festa em específico, pode ocorrer em um momento de estresse em específico, mas já o processo de compulsão alimentar ocorre com uma certa demanda, uma certa frequência, uma certa quantidade, por um certo período de tempo. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar essas questões. Se você é uma pessoa que trabalha, se você tem traumas alimentares, e isso eu falo de trauma de infância, abusos, qualquer fato da sua vida que tenha te gerado um trauma, você precisa, juntamente comigo, no processo de coaching nutricional, no processo de terapia nutricional, trabalhar essa questão com o psicólogo, que eu não trabalho traumas. Então, a coach nutricional e eu, como terapeuta nutricional, não trabalho, né, traumas. É preciso ter essa clareza de que o psicólogo tem o seu papel, e é um papel muito importante, principalmente nesse processo de conhecimento, de cura de traumas, cura de problemas que muitas vezes a nutrição não consegue ir. O meu processo de coaching nutricional é totalmente voltado para a alimentação, para o seu modo de se alimentar, para o seu modo de comer, para o seu modo de se comportar em relação ao alimento, aos seus erros cognitivos, das suas crenças, trabalhando as suas crenças negativas em relação à comida. Um exemplo que muitas pessoas têm: eu não vou comer chocolate, porque chocolate engorda. Será que engorda todo mundo? Tem pessoas que comem chocolate e não engordam. Mas por que você tem isso na sua mente, que comer o chocolate vai te engordar? Qual quantidade? Tudo isso nós vamos trabalhando no decorrer do tempo. Então, a importância do coaching nutricional é o aumento da consciência
e da autorresponsabilidade. E eu falo isso claramente para todas as minhas clientes. Autorresponsabilidade e autoconsciência. Porque sem esses dois pontos a gente não consegue ir para lugar nenhum. Porque a gente trabalha a nossa responsabilidade. Então, assim, a gente trabalha com a autorresponsabilidade e a autoconsciência. Ah, Tayane, eu tenho um problema com comida à noite. Eu como muito à noite, eu não consigo controlar a minha alimentação à noite. Tá, você não consegue controlar a sua alimentação à noite por quê? E aí, quando eu falo por quê, eu questiono essa pessoa, ela automaticamente é chamada a refletir. Não sou eu que vou dizer o porquê que você come à noite. Você que tem que buscar qual é o motivo que te faz comer à noite. O porquê que você come à noite. Então, esse processo de autoconhecimento, esse processo de autorresponsabilidade é indispensável em todo o processo do coaching nutricional, em todo o processo do tratamento nutricional, da terapia nutricional. A de autoconsciência é trazida à tona a todo momento. Eu estou comendo isso. Por que que eu estou comendo isso? Eu estou querendo comer aquilo. Por que que eu estou querendo comer aquilo? Eu estou com fome. A minha fome é física, a minha fome é psicológica. Então, essas questões são levadas à tona em todo o processo. Porque a partir do momento em que você começa a se questionar sobre suas escolhas alimentares, você entende, e realmente é verdade, que você que tem que ter o controle da sua alimentação. Não sou eu que tenho que te dar o controle. Você tem que criar o seu próprio controle. Mas você, para criar esse próprio controle, você precisa criar uma consciência alimentar em cima disso, tá? E a gente também aumenta a questão do senso de capacidade. É muito bom quando eu vejo as meninas falando, Tayane, agora eu consigo me alimentar de uma forma. Eu fui numa festa, eu consegui dizer não, porque, por incrível que pareça, tem pessoas que vão para uma festa ou vão para uma reunião de família e não conseguem dizer não. Não tô com fome, não quero comer, mas aí vem algum parente, vem vó, vem mãe, vem pai e diz, come um pouquinho. E a pessoa não sabe dizer não, porque acha que está sendo errada com a outra pessoa, tá maltratando a outra pessoa, e na verdade não é, simplesmente você está respeitando o seu corpo, a sua vontade de fome, de saciedade. Então, quando eu tenho pessoas que chegam e falam, nossa, Tayane, eu consegui, fui para uma festa, comi um brigadeiro, 2 brigadeiros, antes eu não conseguia me controlar. Mas por que não conseguia se controlar? Porque não parava para pensar, não parava para raciocinar, não tinha conhecimento sobre sua fome, sobre sua sensação de saciedade, não tinha conhecimento sobre o seu autocontrole e a sua autorresponsabilidade em cima daquela alimentação. Então, essas questões precisam ser trabalhadas dia após dia, na consulta nutricional, no tratamento com a terapia nutricional, do coach nutricional. E também o papel do coach, eu como coach nutricional, é focar na solução. Porque eu percebo que muitas pessoas falam assim, eu não consigo parar de comer por causa do meu marido. Eu não consigo parar de comer por causa da minha família. Eu não consigo parar de comer por causa dos meus filhos, que em casa é cheio de biscoito, cheio de doce. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Nós estamos falando com adultas. Mulheres adultas, a maioria independente. E aí a única pergunta que eu faço é, tá, tudo bem, você não consegue não consegue dizer não para aquela comida porque é o seu marido que está pedindo para você comer, é o seu filho que está colocando doce dentro de casa. E aí eu digo, sim, eles estão colocando na sua boca? Estão te obrigando a comer? É uma pergunta simples e parece que é claro, é óbvio. A gente se questionar assim, bom, tudo bem. Eles estão comendo,
mas eu preciso comer aquilo, eu tenho essa obrigação de comer aquilo, e muitas vezes a gente percebe que não. E as pessoas não conseguem raciocinar em cima disso. E isso nós vamos trabalhando com todo o processo, trazendo a responsabilidade. E para isso, nós trabalhamos a autorresponsabilidade. É você que vai decidir o que você vai fazer, na hora que você vai fazer, e para isso você precisa ter consciência da sua alimentação, da forma com que você vai mastigar os alimentos, da comer com atenção plena, né? Não comer na frente da televisão, não comer na frente do celular. Que hoje em dia, com essas notícias, imagine você almoçar assistindo esse noticiário. Tem pessoas que ficam 24 horas assistindo o noticiário. Como você vai se nutrir de coisas boas? E isso eu falo a nutrição não apenas do alimento. Nós também somos nutridos pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve e pelo que a gente fala. Então, se você não controlar isso nem na hora da sua refeição principal, que é seu almoço, seu café da manhã, seu jantar, você vai estar comendo aquele alimento com aquela energia negativa. É só ouvir falar de morte. É claro que a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar sabendo das notícias, mas 24 horas você se alimentando daquela notícia, como vai ficar o seu psicológico quanto a isso? E da clareza também do comportamento disfuncionais. Tem, às vezes, as pessoas têm comportamento de querer comer tudo que tem na mesa, no prato, porque acham que vai acabar. Isso acontece com pessoas que já passaram por privação de alimento, pessoas que já passaram por privação financeira e que hoje tem uma condição financeira melhor, então essa pessoa acredita sempre que vai faltar alimento, então ela quer comer muito, quer comer até acabar. Tudo isso precisa ser ressignificado. A pessoa precisa entender que aquele momento passou e que agora nós estamos trabalhando em cima de uma outra perspectiva, tá? E também a questão de assimilar os danos, né? De ir para ação. Porque tudo que eu falei aqui é muito bonito, tudo que eu falei aqui, teoricamente falando, é perfeito, maravilhoso, mas a pessoa precisa ter clareza de como ela vai agir. E é aí que o coach entra, ajudar você a ir para a ação, porque de nada adianta ficar na teoria, como eu falei, que as pessoas sabem o que tem que comer, sabem a hora de parar de comer, sabem a hora de começar a comer e não agir. Né? Então, o processo de coach é isso. Eu sou a ferramenta em que vou te ajudar a chegar no seu objetivo. Você, como cliente, você tem um papel crucial em todo o processo, porque você é uma peça-chave, você tem um papel ativo sobre a sua vida. E a partir desse momento você precisa ter consciência alimentar, trabalhar o seu autoconhecimento, estar sempre se analisando, entendendo, estar atenta às outras coisas que estão ao seu redor. Tudo isso vai influenciar. Um beijo, gente. Tchau, tchau.